Finalmente deu certo hoje nós estarmos aqui para fazer essa live de encerramento da semana do controle emocional. Que bom, era para ter sido anteontem, não foi possível, depois era para ter sido ontem. É que essa semana eu estou em Brasília e eu fico aqui num apartamento de um cliente meu. E aqui a internet ela não é tão boa quanto é lá na minha casa, na minha região. E quando eu cheguei aqui estava também em manutenção e ela estava oscilando demais. Então é horrível a gente começar uma live e depois cortar, ou então a voz da gente ficar cortando. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Por favor, escrevam aí para mim no chatzinho se estão me ouvindo bem. Talvez você não esteja vendo muito bem, mas o importante é que você ouça bem, porque eu não tenho muita coisa para mostrar, eu tenho mais para falar, né? Então, por favor, escrevam aí para mim, pessoal. Enquanto o pessoal vai entrando agora, escreva aí para mim se vocês me ouvem bem, por favor. Eu vou aguardar um retorno de vocês aí. Demora um pouquinho para... Ele tem um atrasinho, né, na internet aí. Eu não vi resposta de ninguém ainda. Se vocês puderem me responder aí, eu agradeço, tá? Isso, ok. Já vi a primeira Selma, já falou aqui que tá ok. Então, beleza. Se tiver qualquer problema no som, aí vocês avisam aí. Não, perfeito. O Fabrício também tá falando que tá ok. Muito bem. Então, vamos lá. A live de hoje ela é especificamente para responder perguntas. Ó, na live que eu fiz domingo, eu pedi para vocês, eu falei, olha, se vocês quiserem saber, quiserem informações, quer que eu responda perguntas e tal, o pessoal está pedindo mais uma live, então eu vou fazer, era para ter terminado no domingo, né? Eu estendi então para a gente fazer essa. E pedi que mandassem as perguntas no contato@ivanmaia.com.br. Chegaram pouquíssimas perguntas. Então, eu chego à conclusão que ou eu expliquei muito bem, ou não foi muita gente que assistiu e assim por diante. Seja como for, eu vou responder hoje as perguntas que me foram enviadas. Vou lembrar você também, caso você não tenha visto, que na live de domingo também eu falei o seguinte: se você quiser concorrer a um livro autografado, que eu vou sortear amanhã, né? Amanhã na quinta-feira, eu sorteio e depois publico um vídeo aqui falando o nome dos ganhadores. O que você tem que fazer para concorrer? Dá tempo ainda. Você vai lá no vídeo de domingo, é naquele vídeo só. E você responde lá para mim as 4 perguntas que eu fiz lá. Mas você só vai conseguir responder se você assistiu às 6 aulas gratuitas que eu estou disponibilizando desde a semana passada, durante a jornada do controle emocional. Eu peguei um curso meu chamado Flexibilidade Emocional. Ele é dividido em 12, 13, 14 aulas. Eu peguei 6 delas, exatamente a metade, e disponibilizei gratuitamente para quem participou da jornada. Então, você só vai conseguir responder aquelas perguntas lá nos comentários do vídeo de domingo se você assistiu às 6 aulas. Eu fiquei feliz que eu vi que muita gente já respondeu lá. Teve gente que falou, a pergunta 2 é igual a pergunta 4. Veja, eu nem respondi mais porque eu expliquei isso 3 vezes no vídeo. E tem um monte de gente que já entendeu e respondeu. Então, veja, gente, às vezes é só uma questão de você voltar o vídeo um pouco e ver. Falei isso 3 vezes no vídeo de domingo. A pergunta 2 não é igual à pergunta 4, são 4 perguntas diferentes, ok? Por isso que eu nem perdi tempo respondendo. Tá lá no vídeo, é só ir buscar no vídeo. E olhar nos comentários também, você vai ver que tem gente que já respondeu. Agora, para você concorrer, você tem que responder corretamente as perguntas. Então, amanhã o que eu vou fazer? Eu pego uma ferramenta daqui do YouTube e ele faz o sorteio automaticamente. É uma ferramenta agregada ao YouTube. Ele sorteia o seu comentário daquele vídeo. Se eu ler e tiver tudo certinho, então eu falo depois no vídeo, amanhã à noite eu faço um vídeo, ou na sexta, e digo, ó, os ganhadores foram fulano, Beltrano, tal. Eu vou sortear 5 livros, A Fina Arte de Lidar com Pessoas. Lidar com pessoas. Aí você, se você ouvir o seu nome, você entra em contato com a minha equipe, do jeito que eu vou falar no vídeo, e diz que nome que você quer na dedicatória, eu faço uma dedicatória e a gente manda na sua casa gratuitamente. É um presente meu para vocês que me prestigiaram. Muito bem, vamos lá então. Deixa eu abrir o arquivo de perguntas aqui que a minha equipe me mandou. E eu não vou citar nomes, ok? Porque eu não estou à vontade para citar nomes, porque às vezes a pessoa não quer ser citada. Então, ela não veio autorização, ela pode citar meu nome. Então, eu prefiro dizer que não. Então, primeira pergunta, ó, Ivan, você usou alguma técnica como meditação ou relaxamento para controle das emoções negativas, como raiva, impulsividade, por exemplo? Olha, sim, eu uso isso há muito tempo. Por exemplo, é hábito meu orar todos os dias de madrugada quando eu acordo. A primeira coisa é orar, certo? Eu oro ele pelo menos uns 20, 30 minutos. Isso já vale como uma meditação. Claro que durante a oração eu peço isso também, eu peço ajuda dele.
do meu Criador, porque sem a ajuda dele, o que é que eu posso fazer? Só que eu tenho que fazer minha parte também, que é usar as ferramentas, usar o meu autocontrole e assim por diante. Agora, faço também relaxamento? Faço, porque durante o tempo, eu já falei para vocês que faz parte do meu ritual matutino, faz parte do ritual o fato de eu fazer uma viagem ao futuro, que é no mínimo meia hora. O que é viagem ao futuro? No meu pensamento, eu vou vendo os meus objetivos, os objetivos que eu tenho no meu caderno da gratidão. Já falei sobre isso também. Mas eu vou fazer uma pequena série ainda apenas sobre isso, sobre os rituais matinais que você pode ter. Então, respondendo a pergunta da Jaqueline, sim, eu uso, usei e uso. Agora, acima de tudo, está o fato de você ter as ferramentas da flexibilidade emocional e usar. Porque durante o dia, às vezes, dá vontade da gente subir a serra, certo? Por exemplo, ó, deixa eu dar um exemplo para vocês. Que, ó, mesmo orando de manhã, vocês vão entender facilmente, ó, mesmo orando de manhã meia hora, mesmo fazendo meia hora de viagem ao futuro, mesmo fazendo as minhas, tomando meu chá, mesmo fazendo meus exercícios, tudo isso, mesmo estudando as ferramentas, tem horas durante o dia que se você não tiver as ferramentas da cabeça, você faz uma loucura. Por exemplo, como é que você acha que eu me sinto, certo? Quando eu abro o YouTube para ler os comentários dos meus vídeos e dou de cara com um vídeo, uma notícia, de que um dos imbecis, dos decrépito mentais, dos moleques que empesteiam a internet com esse lixo para crianças e jovens, um imbecil, totalmente imbecil, um cretino de marca maior, que pinta o cabelinho de verdinho, de azulzinho, e só enche a cabeça das crianças de lixo. O que você acha que eu sinto quando eu dou de cara com uma notícia que o cara distribuiu 14 mil livros contra uma liminar que já tinha acontecido, ele contrariando tudo, por quê? Porque ele queria fazer o nome dele, queria fazer a imagem dele com o grupo LGBT. Por quê? Porque o YouTube está cortando a monetização dele. Por que o YouTube está cortando a monetização dele? Porque o YouTube foi processado em alguns lugares por coisas erradas que estavam sendo mostradas para as crianças e agora o YouTube jogou uma censura em cima de canais que mostram certas coisas para as crianças. Ou seja, não está mais monetizando, não está mais pagando. Então, gente assim, esse esgoto humano, igual esse moleque, certo? Ele faz esse tipo de coisa. Então, como você acha que eu me sinto quando eu dou de cara com aquilo? Então, a primeira vontade que vem é a vontade de enforcar, de pegar no pescoço e enforcar. Porém, aí eu penso, não, mas não vale a pena, não vale a pena, porque primeiro não sou eu que devo julgar, é Deus que deve julgar. Segundo, que eu estou fazendo a minha parte. Terceiro, que quem vai colher o que ele está plantando é ele e os pais dele. Quarto, que se tem criança que vê é porque os pais deixam ver. Então, eu uso as mesmas ferramentas que eu ensino. Ó, preste bem atenção. Tem uma frase de Cora Coralina. Existe uma escritora goiana chamada Cora Coralina, é uma das escritoras que eu amo de paixão. Tem uma frase dela que não sai da minha cabeça, virou meu lema de vida. Ela diz assim: feliz é aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Entendeu? E tem uma frase de Salomão, um provérbio de Salomão, que trazido para os dias atuais pelo Dr. Murdoch, diz o seguinte, ó: você só se lembrará daquilo que você ensina. Então, como eu ensino isso todo dia, eu estou sempre lembrando. Então, entende o que eu falei para vocês durante a jornada, pessoal? Sentir a emoção faz parte de nós, é porque nós estamos vivos. Eu sinto raiva, indignação, porque eu me importo. Só que eu não deixo aquilo me dominar. É aí que está o detalhe. É simples assim. Bom, creio que respondi a primeira pergunta. Vamos lá para a segunda pergunta agora. Ó, aí uma pessoa me pergunta assim: como perdoar um abusador e estuprador? Veja, querida, primeira coisa que você precisa entender, ó, quando você perdoa o abusador ou o estuprador, você não está perdoando para fazer bem para ele. Entenda, ponha isso na sua cabeça. Quando você não perdoa, você adoece e morre. Entendeu? A falta de perdão vai destruir os seus intestinos, o seu fígado, os seus rins. Então não tem a ver com ele, tem a ver com você. Entendeu? O erro dele foi fazer o que ele fez. Mas quem julga é Deus. Tem a lei dos homens, mas a lei dos homens é imperfeita. Agora, quem julga é Deus. Então, entenda, ó, você pode perdoar ou não perdoar. Então, respondendo a pergunta, como perdoar, Ivan? Simples, pense em você. Pense no mal que você faz para você mesmo e perdoe. Diga com as suas palavras, olha, eu perdoo fulano de tal pelo que ele fez. Tudo bem. Depois, talvez você tenha que fazer isso 7, 8 vezes, 8 dias seguidos, tal, mas não tem problema. Quando aquilo vier na cabeça, você tira e diz assim, não, eu não quero mais pensar nisso, eu quero tocar a minha vida. O que ele fez está no passado. O que ele fez já passou. Eu não quero ficar revivendo isso, eu quero pensar no futuro. E acabou. No livro A Cabana,
Tem um momento que depois que Deus fala com aquele homem e tudo e tal, tem um momento crucial para ele, um momento no livro que eu me emocionei demais. Toda vez que eu leio, eu me emociono. É porque Deus vai mostrar para ele onde que está enterrado, onde que foi deixado o cadáver da filha dele, que o camarada tinha estuprado e matado, a filha de 6 anos de idade. E aí Deus fala para ele, olha, agora você tem que dizer que perdoa. E ele começa a chorar e diz, Senhor, mas... e ele vai ficar impune? E aí Deus diz assim para ele, meu filho, nada fica impune. O universo está vendo tudo, entendeu, querido? Então é uma escolha sua. Deus não vai te condenar. É uma escolha sua. Se você perdoar o estuprador e abusador, você está fazendo isso por você, não por ele. Porque ele é problema de Deus. Quem criou ele, o mesmo Deus que criou você, criou ele. Por mais difícil que possa parecer, quem conhece a Deus entende isso. E a Bíblia diz que ele faz chover sobre bons e maus, justos e injustos. E que a vingança é dele, não é nossa. Então tá aí, é a única resposta que eu posso dar, porque é a única resposta que eu acredito que faz sentido para mim. Eu sei que parece loucura para um monte de gente, né? Lógico, para a maioria das pessoas o bom é revidar, é vingança. Tal. Eu gosto de uma outra frase que diz assim, você quer ser feliz por um minuto? Vingue-se. Quer ser feliz e ter paz pela vida inteira? Perdoe e esqueça. É isso daí, tá? Lembrando que o perdão só ganha poder quando você declara, ok? Não precisa ser para os outros, você pode declarar para você mesmo. No final do livro A Cabana, ele já tinha superado tanto isso, ele já era uma outra pessoa, que no final do livro A Cabana, ele está se preparando para visitar o estuprador e assassino na cadeia. Então você vê o nível do qual ele saiu e para o qual ele foi. Ele fez isso pelo cara? Não, ele fez isso por ele. Porque antes ele vivia preso, prisioneiro, e depois ele se libertou. O perdão liberta você, não liberta outra pessoa. É importante saber isso. O Paulo pergunta assim para mim, ó, rancor e ódio são a mesma coisa? Acho que ódio é mais forte. O Paulo, na realidade, o rancor é ressentimento, é mágoa, certo? Eu fiz um vídeo só sobre mágoa e fiz um vídeo sobre ódio. Então, rancor e ódio não são a mesma coisa. Ódio é algo que você sente naquele momento, é uma emoção que te esquenta por dentro, que te dá vontade de matar, de agredir a pessoa e tal. Rancor é amargura, ó. Rancor, amargura, ressentimento, mágoa, tudo a mesma coisa. Significa que você está revivendo aquilo, entendeu? Você revive aquilo, revive aquilo. Por exemplo, você pode ter ficado com ódio de uma pessoa uma vez. Depois seu cérebro esquece aquilo. Só que cada vez que você relembra aquilo, você sente de novo. Por isso que chama ressentimento. Bom, eu acho que eu respondi essa também. Agora uma outra pergunta aqui, ó. Eu tenho uma nora que não deixa a minha neta vir na minha casa e nem ficar comigo. Ela é obsessiva pela menina. Não quero mostrar para ela que fico triste por isso, pois ela tem problema de toque e é muito difícil de dialogar. Como devo me comportar? Querida, olha, é mais simples do que parece. Ó. Primeira coisa que você tem que fazer, olha, entender que a filha é dela e não sua. Essa é a primeira coisa. Como avós, eu falo isso como avô que eu sou. Primeira coisa que a gente precisa entender. Entender e aceitar isso. A sua neta é filha dela, não é filha sua. Certo? Então Deus vai cobrar, qualquer coisa que ele vai cobrar, ele vai cobrar dela. Essa é a primeira coisa. Então você tem que respeitar. Ponto final. Certo? Talvez você não queira uma resposta como a minha, mas ouça até o final, porque é a única que eu posso te dar, que é a única que vem do meu coração. Então, primeira coisa, entenda e respeita. A filha dela não é sua. Então, é ela que decide se deixa vir aqui ou não. Segunda coisa que você precisa entender, ela é casada com seu filho, não é? E seu filho, ele não faz o papel de homem da casa? Ele não faz o papel, ele não é 50 por 50, eles não têm 50% cada um. Talvez o seu filho seja um banana, não estou dizendo que seja, mas tem muito homem que é um banana. Então ele não sabe impor os 50% de autoridade que ele também tem. Porque ele pode simplesmente chegar e dizer, ok, eu entendo que você não queira, mas ela é minha filha também e ela precisa ver os avós, que é importante. Agora, vamos supor que ele seja um banana. Então você tem que entender que ele sendo um banana, metade da culpa é dele e não dela só. Ok? Não conheço, então estou respondendo com um pouco de informação que eu tenho. Terceira coisa, você precisa entender. Ore por ela e pela menina todos os dias. Ah, você já faz isso? Que bom, parabéns. Ore por ela e pela menina. Ore para que Deus toque o coração dela, tá? Porque pessoas assim, a gente tem que orar mais pela pessoa do que pela gente, entendeu? E, em último lugar, mas não menos importante, eu diria que o mais importante, comece ou continue a tratá-la exatamente como se ela deixasse a sua filha vir o tempo todo, entendeu? Trate-a bem, faça de conta que isso não aconteceu e tal. Quando isso vier na sua cabeça, que você fica triste, eu imagino, porque como avô, eu sei como é que é a saudade que a gente tem dos netos.
Mas confie em Deus, ó. Confie em Deus e o mais tudo ele fará, entendeu? Põe a sua fé nele, ora, faz o melhor que você puder, deseja as melhores coisas para ela. Não fale desse assunto com ninguém, porque quanto mais você fala, mais você cria, entendeu? Quanto mais você fala, mais você cria. Quando você falar dela para alguém, só fale bem. Você vai ver como que em pouco tempo tudo muda. Todos os dias, quando você estiver fazendo suas orações, visualize aqui na sua cabeça a sua neta indo à sua casa, vocês relacionando bem, porque provavelmente hoje você fica com isso na cabeça, mas você fica com o que na cabeça? Com o ruim que está acontecendo. E quanto mais você pensa naquilo, mais aquilo acontece, entendeu? Lembre-se, tudo que a gente pensa, a gente sente. Tudo que a gente sente, a gente projeta no universo. Tudo que a gente projeta no universo, o universo vai multiplicando, porque semelhante atrai semelhante. Se você não entendeu a minha resposta, ouça de novo, e de novo, e de novo, você vai ver como que ela faz todo o sentido do mundo. Estou falando isso para você, depois de 21 anos fazendo e ensinando isso. Nunca falha isso. Nunca falha. As coisas de Deus nunca falham. Elas são 100%, ok? Só que não é no nosso tempo. É no tempo dele. Temos que acreditar nisso. E a última pergunta que me chegou aqui é: Ivan, me ajude a lidar com as cobras do meu trabalho. Estou a um fio de pedir demissão, está muito difícil. Fofoca, mimimi, leve atrás, estou farta a ponto de explodir. Estou prestes a agredir uma moça dentro do meu trabalho. Ela fica de mimimi, fofoquinha com meu nome para as outras moças, meu estupim é curto demais. O que devo fazer? Me dê uma luz. Querida, na realidade eu já dei essa luz, né? Na realidade eu dei um sol inteiro, né? Talvez você não tenha ouvido direito. Eu sugiro que você assista novamente o vídeo da jornada onde eu falei sobre isso, ou todos eles. Porque essa pergunta, ela não tem sentido, e eu vou responder aqui, mas ela não tem sentido. Depois de você ter assistido todos os vídeos, não tem sentido. É que os seres humanos, e talvez isso esteja acontecendo com você, ele tende a achar que, assim, ó, dentro da cabeça dele, ele pensa assim: ah, mas não é fácil assim, é porque ele não conhece o meu caso, porque senão ele não estaria falando isso. Não, realmente eu não conheço o seu caso, mas os casos são iguais, querido. Você acha que eu nunca passei por isso? Então eu vou lhe dizer o que você deve fazer, já que você pediu uma luz. O que eu devo fazer? Primeira coisa é você parar de usar essas palavras aí. Porque as palavras criam pensamento, o pensamento cria sentimento, o sentimento cria comportamento, o comportamento cria resultado. Ok? O que você fala determina o que você pensa. O que você pensa determina como você se sente. A maneira como você se sente determina como você age. E a maneira de você agir é que traz os resultados que você tem. Então, se você está tendo esse tipo de resultado, você vai ter que mudar já a maneira de você falar. Então, pare de falar cobra, porque não são cobras, são pessoas, e não é elegante a gente falar assim. Quanto mais você fala assim, pior o negócio fica. Aí você diz, ó, estou a fio de pedir demissão e tal. Beleza, você é livre. Você pode pedir demissão. Só vou lhe dizer uma coisa, se você pedir demissão por causa disso daí, na próxima empresa que você for, você vai encontrar 2 vezes isso. A vida é assim, querida. Olha bem, a vida é assim. Toda prova que você não passa nela, que você não tira nota para ser aprovada, você vai ter que voltar naquela matéria e fazer de novo, não importa quanto tempo for. Então, meu conselho é, não peça demissão por causa disso. Resolva essa situação primeiro e depois, se quiser pedir demissão, tudo bem. Senão, na próxima empresa vai acontecer de novo, de novo e de novo. Ok. Outra coisa, por que você se importa com fofoca, mimimi e tal? O que interessa o que elas estão falando de você? Meu Deus, por que as pessoas dão tanta importância para o que os outros falam? Assista um vídeo meu lá no canal, não, deve ter uns 8 aqui no meu canal, chamado, ó, o que as pessoas pensam de você? Assista esse vídeo, assista outro assim, ó, pare de se preocupar com as outras pessoas. Assista um outro chamado Seja Você Mesmo. Para de se incomodar, deixa que fofoque, deixa que mimimi, deixa... Mas o que isso te importa, meu Deus do céu? Por que você dá tanto poder a isso? Lembra que eu falei durante a jornada que Deus te deu uma corrente invisível com a chave das suas emoções? Agora você fez cópia, entregou para todas essas moças aí e você acha que a culpa é delas? A culpa é sua de ficar dando atenção para isso. Dói ouvir, mas é a verdade. Ó. E quem ajuda a gente fala o que a gente precisa ouvir e não o que a gente quer ouvir. Eu nunca faço vídeo aqui para falar coisa para agradar as pessoas. Se a pessoa perguntou, eu vou responder com o coração. E estou respondendo com todo o amor do mundo. Não estou sendo agressivo, nem zombando, nem nada. Mas pare de dar atenção para isso. Recolha as cópias da chave, entendeu? Ore por elas. Ore por essas pessoas. Pare de falar delas assim. Pare de dar atenção para isso. Você vai começar a ver outras coisas, né? Assista aos 6 vídeos gratuitos que eu liberei. Você assistiu aos 6 vídeos? Eu duvido que você tenha assistido. Porque lá eu expliquei exatamente os 4 alicerces
da flexibilidade emocional. Impossível que você tenha assistido e ainda tenha essa dúvida. Mas tudo bem. Agora você diz assim, ó, meu estopim é curto. Puxa vida, querido, eu falei disso na jornada. Para de usar essas palavras. Estopim, por acaso, isso é o quê? Isso é uma bomba, isso é uma banana de dinamite que tem estopim? Um explosivo C4? Pare disso, você não tem estopim, você é um ser humano, entendeu? Eu acho que já está mais do que respondido, não está? A questão hoje está em você. Quando você muda, o mundo muda. Quando você muda, tudo muda. Pare de dar atenção para isso, gente do céu. Por que as pessoas dão tanta importância? Pare de usar essa palavra explosivo, essa palavra que destrói você. Pare de usar isso. Pare de dizer, eu tenho sangue quente. Claro que você tem sangue quente. Senão você estaria morto. O cadáver que tem sangue gelado. Enquanto você está vivo, você está quente, o sangue quente. Pare de dizer isso, gente. Eu falei isso no primeiro dia da jornada. É impossível que alguém tenha assistido aqui e esteja usando essas palavras ainda. Risque essas palavras do seu vocabulário, gente. Pare de falar subo a serra sem bondinho, sou explosivo, estouro com facilidade. Se você tivesse estourado, você não estava mais aqui. Ó. Para com isso, para de falar essas coisas. Deixa eu ver aqui se alguém perguntou mais alguma coisa, porque as perguntas que me mandaram foram essas. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, luto todos os dias contra o nervosismo, sempre tem ataques de explosão, me arrependo depois. Então, é porque você fala de ataque de explosão. Pare de falar isso. Comece a usar o que eu falei na jornada, gente. Eu dei a faca e o queijo para vocês. Por que vocês têm tanta dificuldade de cortar? Comece a praticar. Vocês acham que é de um dia para o outro que vai mudar? Claro que não é de um dia para o outro. Uma criança, um bebê, ele pula do berço e sai correndo? Claro que não, tem todo um processo, gente. Por favor, comece. Quanto mais você pratica, melhor você fica. Entendeu? Deixa eu ver o que estão falando aqui, peraí. Eu sabia, sempre tem esse tipo de coisa, né? Ó, que palavras fortes você usou para descrever esse rapaz? Que triste. Querida, não tem outro tipo de palavra para descrever. Eu sinto muito, é lixo humano mesmo, é esgoto sobre duas pernas, não tem outro jeito. Veja, quando se trata de crianças, eu não meço palavras, entendeu? Eu não ligo para o que a pessoa está fazendo tal. Agora, veja bem, olha o alcance que tem o canal desse esgoto e veja quantas crianças estão sendo manipuladas e destruídas. Quando se fala de criança, por favor, não peça palavras mansas para mim, que eu não tenho. Eu tenho palavras mansas com os idosos, com os doentes, com as crianças e tal. Agora, com esse tipo de gente que usa a internet para levar o esgoto para dentro da vida das pessoas, eu sinto muito, Marialva, eu respeito sua opinião, quero que você saiba que eu respeito, mas eu quero deixar bem claro que eu não pararei de usar essas palavras. São as minhas palavras, eu uso dessa maneira porque eu quero que vocês entendam o nojo que eu sinto disso, ok? Não tenho nada. Lembra o que eu falei? Lembra bem o que eu falei para vocês na jornada? Não odeie pessoas, odeie coisas e situações. Eu não sinto ódio dele, eu sinto ódio do que ele faz, do que ele representa. Por ele eu oro, pelas razões que eu falei aqui. Então, por favor, não confundam o meu jeito de falar e as palavras que eu uso. Não entendam que eu estou discriminando a pessoa. Se a pessoa precisar da minha ajuda, eu estou sempre à disposição. Agora, não peçam para eu sorrir e falar palavras macias com esgoto desse que jogam no mundo hoje. O tempo inteiro que eu abro aqui o computador, eu dou de cara com gente tentando destruir a família e destruir as crianças. Como é que eu posso ficar quieto? Diga para mim. Como é que eu posso ficar mansinho? Não tem como. A raiva é para essas ocasiões, mesmo, de coisas e de pessoas. Entendeu? Sim, Deus fala que devemos amar o próximo. Agora, você já viu, eu falo sempre isso para vocês, gente, antes de vocês ficarem criticando, apontando o dedo, leiam a Bíblia primeiro. Leiam a Bíblia e entendam. Vejam como é que Jesus agia quando ele estava diante de injustiças. Veja. Olhe bem antes de vocês falarem alguma coisa. Seja como for, aí é com vocês, né? Não é comigo. É uma coisa que vocês mesmos vão ter que ler e vão ter que entender, certo? Vocês são livres para pensar aquilo que vocês quiserem. Eu não tenho raiva de quem discorda de mim, nem nada. Eu respeito a opinião das pessoas. Mas eu não debato. Nunca debato. Se eu estiver errado, um dia Deus vai me mostrar. Então, esse é problema meu e dele. Não tem problema nenhum, certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. A Luciene está perguntando: como lidar com uma pessoa que depois de você perdoar, devemos conversar com ela como nada tivesse acontecido? Ô, Luciene, eu sempre falo aqui o seguinte, ó, perdoar não tem nada a ver com continuar convivendo, tá? Perdoar tem a ver com libertar a si mesmo. Às vezes você perdoa, várias vezes eu perdoei e não quero mais contato com a pessoa. Eu já dei exemplos aqui no vídeo do YouTube aqui, eu já falei sobre coisas que aconteceram comigo, vizinhos e tal, que do nada me trataram mal e tal. O que eu fiz? Perdoei, fiquei triste na hora, perdoei, só que eu não quero mais contato, certo? Por quê?
Porque são pessoas que fazem mal para a gente, então não adianta você conviver. Não sinto nada por eles, perdoo, mas não quero mais conviver. Entende? Perdoar não tem nada a ver com continuar junto, é isso que é importante. Tá? Depois aqui, a Ana está perguntando, minha mãe é narcisista. Não sei se ela finge ser boazinha e diz que os filhos não prestam, quer manipular minhas filhas, não sei como agir. Ó, Ana, é o seguinte, olha, você já assistiu meus vídeos sobre pessoas tóxicas? Assista, por favor. Você vai entender que lá eu falo. Se as pessoas tóxicas forem nossos pais, por exemplo, conviva o menos possível. Ore por eles, visite de vez em quando, tal. Eu tenho pessoas tóxicas da minha família, certo? A minha família é consanguínea. Eu vejo muito pouco e convivo muito pouco. Oro por eles, se precisar de mim, estou aqui. Mas tem gente que, para você viver bem, você tem que viver longe. Infelizmente ou felizmente, eu sei, é assim. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui, ó. Olha, a Adriana está dizendo, aqui em Minas Gerais não se encontra esse livro. Não, o meu livro, gente, ele está no final da terceira edição agora, ele não vende em livraria. Ele só vende no link, que eu sempre ponho aqui na descrição do vídeo. Se você for na descrição do vídeo, sempre tem o link, é www.livro.afinarte.com.br. É só pela internet que você compra, tá? Deixa eu ver o que mais aqui. Ivan, me ajude. Muitos conflitos aqui em casa. A esposa não me ajuda a lidar com meu filho. Tudo só eu tenho que agir. Querida, assista, por favor, e digita assim no YouTube, ó, Ivan Maia Casamento. Você vai ver quanto vídeo tem sobre isso. Está tudo respondido lá. Tá? Se você tiver dúvida, escreve para a Thaís no contato@ivanmaia.com.br. Fala isso aí para ela, te indica os links dos vídeos que você pode assistir. Mas aqui na barrinha do YouTube, se você digitar, você vai encontrar Ivan Maia Casamento. Eu falo sobre isso, tá? Eu não vou ficar respondendo aqui de novo, porque senão eu desfoco do assunto aqui, tá? A Eni, o Eni, você está perguntando, como lidar com minha filha pré-adolescente? Uma hora ela me ama, outra fica com raiva. Querida, adolescentes são adolescentes, entende? Mas, digita aí no YouTube também, Ivan Maia Filhos. Você vai ver quanto vídeo tem que eu falo sobre isso daí. Deixa eu ver aqui o que mais. Ó, como lidar com o esposo rancoroso? A mesma pessoa está perguntando. Digita assim no YouTube, ó, Ivan Maia, pessoas rancorosas. Tem vídeo inteirinho ensinando isso também. Vídeo de 10, 15, 20 minutos, tá? Deixa eu ver aqui. O Roger está falando, Ivan, estou com um problema. Parece que minha vida parou e me sinto no buraco. Porém, tenho fé. Olha, primeira coisa, Roger, é parar de falar essas coisas aí. A vida parou, buraco e tal. Não, não tem buraco. O buraco está só dentro da sua cabeça. Pega, vai aqui no YouTube e digita assim, ó. Tem um vídeo meu chamado assim, ó. Desatando os nós que prendem a sua vida. É um vídeo para ouvir 21 dias. Digita lá. Desatando os nós que prendem a sua vida. Digita assim no YouTube também, ó. 7 caminhos para vencer a depressão e a tristeza. Assista. Depois você me escreve. Garanto que as respostas estão todas lá. Ó, a Zeneide está perguntando, como ser uma pessoa menos explosiva? Sou muito explosivo, estou sempre armado de respostas. Já falei isso hoje, não falei? Ó, pare de usar essa palavra. Que explosivo, você me explode. Ó. Pare de dizer. Digo, olha, às vezes eu me descontrolo um pouco. Tá? A gente tem que tomar cuidado com o jeito que fala. Assista aos vídeos da jornada de novo, querida. Assista 6 aulas gratuitas que eu pus lá. É gratuito, gente. Assista, tá tudo explicadinho lá. Ó, a Regina está perguntando, como posso ajudar um filho com sintomas de depressão? Regina, digita assim no YouTube, ó, Ivan Maia Depressão. Vai aparecer uns 8 vídeos, mais ou menos. Tem um deles que é o principal, que se chama 7 caminhos para sair da depressão e da tristeza. Mande para ele, assista junto com ele, entendeu? Todos eles, assista mais de uma vez. Depois você vai escrevendo para a gente dizendo como é que ele está, tá bom? Você vai ver como que ajuda e ajuda demais. Deixa eu ver aqui. Eu tenho aprendido a lidar comigo mesmo e com as pessoas. Assisti todos os 6 vídeos. Top. Agora consigo ter um relacionamento bem melhor. Que bom. Gente, os 6 vídeos que eu liberei para vocês, se vocês assistirem, não uma vez só, mas mais de uma vez, poxa, gente, eu liberei gratuitamente para vocês. Tem pergunta que eu leio aqui que eu só posso chegar a essa conclusão, que vocês não assistiram. Que é impossível, gente, alguém assistir e fazer uma pergunta dessa. Entende? Assista, gente. Eu liberei o conteúdo gratuitamente para vocês. O link tá sempre aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário também, tá certo? Olha, a Andréia está dizendo, eu não consigo, Andréia, desculpa,
Não consigo me controlar quando alguém diz. Enquanto você disser que não consegue se controlar, você não vai conseguir se controlar. Infelizmente, nem eu, nem ninguém vai poder fazer nada. Assista aos 6 vídeos. Você vai ver como é que eu ensino lá, como é que a gente se controla. Entendeu? Ó, o Francisco está falando, Ivan, obrigado. Recolhendo todas as chaves que havia dado a todos. Estou conseguindo resultados todo dia. É isso aí, gente. É um trabalho do dia a dia. Você tem que começar. Como é que a gente aprende a se controlar? Se controlando. E depois se controlando de novo, mas você tem que engolir o ego. Esse negócio de não consigo me controlar porque não sei o quê, isso é coisa de ego grande, gente. Agora o ego vai te levar aonde? Aonde o ego te trouxe até hoje? E, seja como for, gente, eu estou aconselhando, tá? Eu não estou tirando sarro de ninguém, nem nada. Eu estou dizendo o seguinte, ó. Se você assistir a jornada de novo, você vai entender que muitas perguntas que estão aqui hoje não precisariam ser feitas. Se a pessoa tivesse realmente assistido. É que a pessoa às vezes assiste, depois deixa de lado e enche a cabeça com outras coisas. Isso é um material para estudar todo dia. Olha outra, veja bem. Tatiele está falando, bom dia, seu Ivan, a opinião alheia chega a me paralisar. Querida, para de usar essas palavras, querida, entendeu? O que vai pensar se eu, por exemplo, olhar para tal lugar ou me mover para tal lugar? Está bem avançado isso. E me paralisa. Parece que já tomou conta. Não, nada tomou conta, querida. A única pessoa que pode tomar conta de você é você, mas é um exercício que você tem que fazer. Assista de novo aos vídeos da jornada. Assista aos 6 vídeos gratuitos, você vai ver como as respostas estão todas lá. Deixa eu ver aqui. Nossa, a barra aqui, ela roda rápido demais, entendeu? É muita gente, ó. Nós estamos em quase 450 pessoas. Pessoal, eu não vou conseguir responder tudo aqui, tá? Olha, eu já estou fazendo até mais do que eu tinha me comprometido. Eu falei que eu ia responder só as perguntas que fossem mandadas por e-mail. Eu já respondi todas e agora estou respondendo um tanto daqui ainda. Então, por favor, depois não me diga que eu marquei e não cumpri. Cumpri até mais do que tinha marcado. Só que tem material e vocês não estudam também. Então, estude o material, senão quem vai poder fazer alguma coisa, né? Ó, o André está perguntando. Fico ansioso em encontrar uma companheira. Tenho mais de 40 anos e não encontro ninguém. André, ó, eu vou fazer uma dica, eu vou fazer um vídeo sobre isso, porque eu já ajudei tanta gente com isso e eu vejo que muita gente pergunta. Então aguardem, ó. Fica ligado no canal, André. Eu vou fazer um vídeo explicando como que você encontra o amor da sua vida, a pessoa que você está procurando. Eu vou ensinar para vocês uma técnica de passo a passo que é a coisa mais simples do mundo. Eu tenho quilos de depoimento de gente que me agradece até hoje, inclusive que se casaram e estão muito felizes. Vamos lá. É que hoje não é o foco desse assunto aqui, né? Então eu não posso responder porque eu saio disso daí, tá? Deixa eu ver. Nossa, como desce rápido essa barra aqui. Meu Jesus amado. Graças a Deus, né? Vamos lá. Olha lá, a Ana Yuri está dizendo o seguinte: só tenho a agradecer, eu melhorei demais. Foi um processo, levou um bom tempo. Estou no 6º dia do Desatando dos Nós. Gente, esse vídeo Desatando os Nós que prende sua vida são 21 dias. Se você tiver paciência para fazer, entende quando eu falo para vocês que a maioria das pessoas elas pedem ajuda, mas elas não se ajudam. Você dá um vídeo de 21 dias, tem gente que faz 2, 3, tem gente que faz um só. Você dá 6 vídeos de graça, tem gente que nem assiste. Talvez porque seja de graça, né? Se a gente vendesse por R$ 1.000, talvez a pessoa assistisse. Agora, você acredita se eu falar para você que tem gente que compra curso meu e de outras pessoas, e a pessoa só compra, ela nunca nem assiste? Então, para que comprou, meu Deus do céu? Então, você não está precisando de ajuda? Esses dias, um cara fez uma mentoria comigo. Aí ele disse, eu esperava uma coisa diferente. Eu falei, o que você esperava? Você esperava que eu fizesse tudo por você. Infelizmente, não existe isso. Mentoria não é fazer tudo por você. Ele acha que o problema está nos outros. Toda pessoa que vem em mim me procurar para mentoria, e ela acha que o problema está nos outros, eu nem faço mentoria. Sabe por quê? O problema nunca está nos outros. O problema está sempre em nós. Os outros erram? Erram. Mas a questão está dentro de nós. Certo? Então, é isso. Não dá para falar outra coisa. Pessoal, eu preciso dar andamento agora na vida aqui, tá certo? Olha, uma última pergunta que a Fernanda Geraldine está perguntando. Ivan, como tratar um neto de 9 anos que mora comigo, está levantando a voz para mim? Sinto muita raiva disso e acabo gritando com ele. Querida, assista um vídeo meu chamado Como Lidar com Filhos Rebeldes. Certo? Digita assim no YouTube, ó, Ivan Maia Filhos. Tem um monte de vídeo. Assista todos. Eu garanto que você vai encontrar as respostas lá. Porque já diz o ditado aqui no interior, lá no interior de São Paulo, onde eu moro, tem um ditado que diz assim, é de menino que se torce o pepino. Entendeu?
E Salomão escreveu assim: ensina o menino o caminho que deve andar, e nem depois de grande ele se desviará. Entendeu? Assista lá que você vai gostar, tenho certeza. O Wander está perguntando, professor, o senhor tem indicações de livros? Sim, eu vou fazer uma série de vídeos só sobre isso, Wander. Eu estou prometendo faz um ano. Agora eu organizei tudo, eu vou fazer sinopse dos livros e mostrar para vocês, tá? Prometo. Muito bem. Queridos, agora veja bem, são 7h32, eu considero aqui minha missão cumprida. Deixa eu falar uma coisa para vocês antes de vocês irem embora. Aqui embaixo do vídeo tem um botão, seja membro. Eu não sei se vocês assistiram o vídeo que eu coloquei ontem à noite. Mas é o seguinte, esse aí é o meu clube de fãs que o YouTube aprovou para mim agora. Se você clicar aí nesse botão, aí tem um processinho do YouTube que você faz, você se inscreve, e como membro do clube de fãs, olha o que vai ter para você. Sábado agora já tem a primeira live exclusiva e fechada. Não é uma live igual essa daqui, é uma live fechada, só para membros do clube de fã. Você vai poder me ver e falar comigo, nós vamos falar pelo computador. Vai ser sábado agora a primeira. Você vai ter 40% de desconto em qualquer produto digital meu que você adquirir. Você sempre vai saber em primeira mão, 2 dias antes de um produto ser lançado, antes que o restante do pessoal saiba. E vai ter um grupo nosso exclusivo do WhatsApp também, que eu vou criar ainda nesse semestre, para a gente se relacionar e formar a nossa mente mestra, nosso grupo de mentoria, ok? Para isso é muito simples, você vai aqui embaixo do vídeo, clica em Seja Membro, segue os passinhos, é um produto recorrente do YouTube. Ele cobra por mês R$ 7,99. Não preciso nem dizer para você o que dá para você comprar com isso daí, né? Em alguns lugares você não compra um café. E aí você vai ter todas essas vantagens e outras que a gente vai liberar. Tá aí, o botão não é meu, isso é do YouTube. Tá aí debaixo do vídeo, seja membro, é só clicar aí. E quero lembrar você também que na descrição do vídeo tem também aqui um convite para você entrar na minha Legião de Heróis. O que é a Legião de Heróis? É a minha comunidade de alunos e amigos. Quando você clica aí, toda segunda-feira e quinta você recebe um e-mail meu com dicas valiosas, vídeos, livros que eu gosto de ler, mensagens, notícias que eu pego pelo mundo de gente inspiradora e assim por diante, tá? São duas coisas separadas. Uma está no link, é gratuita, e a outra é do YouTube, está no botão Seja Membro, aí é o YouTube que cobra R$ 7,99 por mês. Então tá aí o convite para você. Se você gostou dessa live aqui, deixa o teu gostei para mim. Se você não gostou, deixa o teu não gostei. Sai do limbo, só não fica no limbo. Vai para as estrelas, lembra sempre, sai da limbosfera e vai para a estrelosfera. Compartilha com as pessoas que você acha que podem se beneficiar disso também, ok? E deixa o teu comentário. Depois que eu fechar o vídeo, deixa o teu comentário para mim. O que você achou da live? Respondeu suas perguntas? Ficou alguma dúvida? Não? Se você ainda quer participar do sorteio, volta no começo desse vídeo, vê o que eu falei e faz aquilo lá, tá bom? Obrigado a você que me assistiu ao vivo. Obrigado a você que vai me assistir depois. Obrigado a você que compartilhou, que curtiu, que não curtiu, que deu opiniões. Mais uma vez eu quero dizer, eu respeito a opinião de vocês, não debato com ninguém. Só que às vezes não dá para eu ficar quieto, eu tenho que também explicar, porque às vezes a pessoa não entende o que a gente está falando. E eu mesmo ensino que quando a pessoa não entende, a culpa é da gente e não da pessoa. Mas fiquem tranquilos, eu respeito a opinião de vocês, cada um com a própria opinião, e vamos em frente. Se a gente estiver errado, amanhã depois a gente vai descobrir, tá certo? De um jeito ou de outro, desejo que Deus abençoe o dia de vocês, o dia de trabalho, que vocês durmam muito bem, e amanhã a gente se vê por aqui de novo com mais vídeos, certo? Ainda vai ter vídeos aí, vem conteúdo muito bom por aí, tá bom? Longos dias, belas noites para vocês, que Deus abençoe, que vocês sejam extremamente felizes. Obrigado, pessoal.